Bem-vindos e bem-vindas aos Diálogos. Eu sou Gisele Gobi e hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial para a gente celebrar o Dia de Comemoração das Habilidades da Juventude, que foi no dia 15 de julho. E essa convidada é uma jovem convidada que vai bater um papo muito interessante sobre a sua atuação em Paraíba do Sul, com tão pouca idade, mas tão engajada. A gente vai falar também um pouco sobre o Estatuto da Juventude, que garante direitos para a juventude, para aquelas pessoas que vão dos 15 aos 29 anos. Você sabia que existe o Estatuto da Juventude, que é de 2013 e que o objetivo é garantir direitos à cultura, direito à educação, à saúde, ao lazer, direito a uma vida digna, né? Que o Estatuto da Juventude ele cita sobre, da mesma forma que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já falou sobre eles aqui, como a gente tem também o Estatuto do Idoso, que também foi pauta do nosso bate-papo, a gente tem o Estatuto da Juventude. E hoje, em Paraíba do Sul, a gente tem quase 10 mil pessoas nessa faixa etária da juventude, também sendo caracterizado como um grande grupo populacional e que requer políticas públicas voltadas para esse perfil, porque a juventude é uma fase em que a gente está em extrema ebulição e muito movimento. Isso não foi diferente comigo e não é diferente com qualquer jovem. E para a gente poder bater esse papo sobre a juventude, sobre o direito da juventude participar, toda a energia que a juventude tem e que a gente precisa aproveitar positivamente na construção de políticas públicas, eu estou recebendo aqui essa jovem, adolescente, criança, Beatrice. Vou deixar o microfone aberto para você dar as suas boas-vindas antes de eu te apresentar oficialmente. Entendi. Muito obrigada, né, por estar abrindo essa oportunidade para mim poder estar falando aqui, né. O projeto Vereador Mirim, né, foi uma emoção muito grande, né. Quando eu comecei, assim, eu pensei, poxa, será que vai dar certo mesmo? E eu vi, né, foi meu professor, foi minha mãe, minha irmã me incentivando ali. E eu falei, vamos lá, né? Aí eu fiz o projeto de lei e hoje eu tô aqui, né? E hoje você vai dividir com a gente toda essa experiência, como é que foi o apoio da família, o apoio da escola, como é que foi pensar esse projeto de lei, como é que foi essa eleição. Você vai dividir isso tudo com a gente no decorrer, mas agora eu vou pegar uma colinha aqui para te apresentar. É cola só para te apresentar, na escola a gente não pode colar não, tá? Só aqui para te apresentar. Beatrice de Paiva, 12 anos, foi eleita em 2025 vereadora mirim aqui em Paraíba do Sul, representando a Escola Municipal Arcanjo Antônio Lopes, a tradicional Tim Lopes, lá na Liberdade. Além disso, assumiu a presidência do Grêmio Estudantil Lopes em Ação. No último dia 26 de junho, o projeto de lei que redigiu em parceria com o vereador Lucas Mendes foi aprovado em primeira votação durante a sessão da Câmara. Beatrice demonstra grande interesse por política, livros e educação. Beatrice, eu já falei aqui que você tem 12 anos, que você estuda no Tim Lopes, mas fala para mim de quem que você é filha. Fala aí dessa coisa da família, que eu sei que você vem de uma família muito movimentada e positivamente. Com certeza, eu sou filha da Cida, né? A minha mãe que tá até aqui, agradecer a presença dela, né? A minha irmã também que tá ali, a Maria Eduarda, né? Que também é muito conhecida pelo Vai Querer da Duda, né? Ela já fez delícias, até... delícias. É isso aí. Ela é muito conhecida, né? Minha mãe e minha irmã, né? Eu sou muito grata a elas, porque elas foram o maior incentivo, assim, né? Sempre me incentivando, falando, pô, continua, né? Teve momentos que eu tava até falando, eu acho que não vai dar certo, mas elas ficaram lá para me apoiar, estavam sempre me apoiando. Então, eu primeiramente sou muito grata a elas. Olha, você hoje é uma vereadora mirim em Paraíba do Sul, participou desse projeto. O que te motivou a participar desse projeto de vereador mirim? Da onde saiu isso? Então, quando eu soube que ia ter o projeto do vereador mirim, a minha irmã me contou, né, lá em casa, né? Aí eu pensei, será? Não sei, eu não estava querendo muito, né? Mas aí começaram a me incentivar, né? O meu diretor, meus amigos, eles incentivaram. Vai lá, faz o projeto. Quer dizer, entra no projeto. Falei, tá, vou entrar, né? Mas eu não estava colocando muita esperança, né? Porque eu tinha chegado na escola ano passado. Falei, não vai ter muita gente votando em mim, né? Porque eram 5 candidatos. Sou novata aqui na escola, né? Não vai ter muita gente votando em mim.
E aí eu ganhei essa eleição e foi uma grande surpresa, né? Porque o tempo todo pensando, poxa, eu não vou ganhar, eu não vou conseguir. E eu ganhei. E, tipo, eu nem sei, eu não tinha nem palavras para descrever. E como é que foi isso? Teve uma inscrição, você se candidatou, você fez campanha, você apresentou sua plataforma. Como é que funciona isso? Conta para quem está acompanhando a gente. Então, a gente começou, eles passaram nas salas, recolhendo os nomes da galera que queria participar, né? E eu me candidatei. Aí, né, um dia antes a gente fez uma reunião em assembleia, né? Para cada um falar o que eles pretendiam como o vereador Mirim, né? Aí os 5 falaram, eu falei. E, né, como eu já disse, eu não estava botando muita esperança, né? Mas aí acabou que eu ganhei. Aí é assim que funcionou, né? A gente foi montando os projetos assim como eu fiz no Grêmio. A gente fez a assembleia para falar dos nossos projetos e o que a gente pretendia como a representatividade da escola, né? E o que você pode falar para a gente um pouquinho? Você lembra o que você falou nesse dia da assembleia, quando você estava lá fazendo sua campanha? Então, no dia da assembleia, eu nem tinha pensado no projeto ainda, né? Uhum. Aí eu estava falando de providenciar mais passeios, projetos em que incluíssem mais a educação, né? Por exemplo, os alunos que tiverem com melhores notas terem um benefício nisso tudo, para incentivar eles a sempre quererem buscar a nota maior, né? Tudo incentivando eles a quererem estudar mais, né? Mas nessa época eu ainda nem tinha pensado no meu projeto ainda. No projeto que foi aprovado, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Então, Isso. naquele momento, você estava falando em melhorias para os alunos, né? Dentro Isso. da própria escola, de coisas que você acredita que são importantes. Sim, com certeza. Você já falou aí de valorizar quem tem um aluno que se empenha mais, que tem um bom aproveitamento na escola. Porque é muito importante valorizar, né? Às vezes eles são excelentes alunos, né? Mas aí acabam ficando de lado, os bons alunos. Aí a gente queria dar uma visibilidade para eles maior, né? Para eles serem vistos. Porque às vezes a gente não vê, né? Tem tanto aluno bom aí na escola, mas que acaba se dispersando pro Dá bagunça. um destaque para esses alunos para que eles possam focar como você está focado no que você está fazendo. Exatamente. E você... eu percebo assim, você colocou na sua fala aí que tem um apoio muito grande da sua família, dos seus amigos. Todo mundo te incentivou muito a entrar nesse projeto de vereador Mirim? Teve um apoio muito grande? Todos da minha família, todos da escola. Não todos da escola, né? Porque eu tinha os rivais. Os oponentes. Mas todos os diretores, todos os professores me incentivaram a seguir. Os meus amigos, eles ficaram lá sempre me incentivando, me dando ideias de como melhorar a escola, a comunidade. Aí eles sempre incentivaram mesmo. Que legal. Você falou aí de algumas melhorias que você já pensou para a escola. Tem mais alguma coisa que você possa dividir para a gente? O que você acha que poderia ser feito para melhorar a escola? Ou você acha que seria... que mais poderia ter na escola para ficar um ambiente mais agradável? Que nem sempre é, né? Ou você acha? Tipo, realmente, nem sempre a escola tá bem, né? Mas o importante é que a gente tem que estar sempre buscando melhorar, né? E eu já comecei buscando melhorar com esse meu projeto de lei, né? Aí a gente ainda está discutindo sobre o que mais pode ser melhorado para eu continuar apresentando, né? Porque por mais que já tenha passado as indicações e a entrega dos projetos, eu ainda quero lutar para melhorar tanto na escola como também na comunidade. Então, quer dizer, o projeto teve um início, meio e fim, mas para você não? Não. Ele abriu muito bem, abriu novas possibilidades. Exatamente. Para mim, a entrega desse projeto, né, o final desse mês que a gente fez como vereador Mirim foi apenas o início, né? Porque agora eu estou debatendo sobre... Agora aqui mesmo, né? Estou debatendo sobre ele. Então, ele apenas abriu mais portas para mim, né? Então, conta pra gente que projeto de lei é esse que você defendeu e que foi aprovado e virou uma lei, né? Que a gente fala PL, projeto de lei. E ele foi aprovado, agora já é uma lei em Paraíba do Sul. Conta pra gente do que ele trata. Antes de eu contar o que ele trata, posso contar o que me vontade. incentivou a escrever? Claro, claro. Então, vou mais uma vez, né? Minha mãe e minha irmã sempre me incentivaram muito a ler, né? E principalmente a Maria sempre foi um exemplo muito de leitora pra mim, né? Ela tinha vários livros, ela Maria lia Eduarda muito. é a irmã da gente. Isso. E, tipo, ela sempre me incentivou, né? Aí ela começou a me incentivar, eu começava a ler, assim, mas eu gostava de ler muito livros de imagem, né? Eu não era muito de livros sem imagens, até que ela me apresentou um livro, né? Até o Percy Jackson. E, tipo, eu comecei a ler, era pra eu ler durante um mês, porque em um mês ia lançar a primeira temporada da série. E eu pensei, não vou conseguir terminar em um mês, né?
nesse que eu li o primeiro livro, eu não parei mais, né? Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Gostou de verdade. Eu amei, eu fiquei apaixonada pela leitura. E eu vi como que a leitura mudou muitas coisas em mim, sabe? Além de não só o desempenho na educação, tudo que tem a ver com isso, mas também ela ensina muita coisa pra gente, né? Ela ensina sobre amizade, sobre autoconfiança, sobre seguir em frente, sobre enfrentar os desafios. Então, o meu projeto eu escrevi para que outras pessoas também sentissem a mesma coisa que eu senti, sabe? Delas, mesmo que caiam, sempre se levantar, né? Como já dizia nos livros, não importa se você vai cair no meio do tártaro, sempre você tem que se levantar, se reerguer. E, tipo, foi o que me inspirou, né? Então, assim, o apoio da sua irmã nesse incentivo à leitura foi indispensável para você gostar de ler e para você pensar no projeto de lei. E esse projeto de lei é exatamente voltado para a leitura. Exatamente, para ter mais pontos de incentivo à leitura pela cidade. Minha mãe também sempre me incentivou muito, sempre falou, isso aí, Beatriz, vai, continua a ler mesmo, sabe? Elas foram excepcionais para mim nesse caminho de seguir, sabe? E aí agora conta pra gente o que tem nesse projeto de lei. Então, nesse projeto, ele, como eu já disse, ele fala sobre, por exemplo, tudo que pertencer... eu chegar na policlínica, poxa, tem um ponto de leitura ali, né? Eu chegar em outro lugar, ter um ponto de leitura, porque a gente precisa desse incentivo. E dando ênfase às bibliotecas escolares, né? Que não estariam abertas só para os alunos, mas também para a comunidade, porque a gente julga muito, assim, que as pessoas às vezes não querem, não gostam, mas a gente também tem que olhar o acesso, né? Por exemplo, é muito difícil alguém sair do bairro Liberdade para poder vir até aqui fora pegar um livro. Né? Exatamente, é muito longe, aí tem gente que tem que depender de carro, de ônibus, e às vezes fica muito difícil para fazer isso. E as bibliotecas escolares seriam isso, né? Dar acesso às pessoas a conseguirem pegar os livros. Então, o teu projeto de lei é oficializar que Paraíba do Sul seja uma cidade, vamos dizer assim, amiga da leitura. Vai ter livro na policlínica, estou pensando no ponto de ônibus. Exatamente. No ponto de ônibus, a pessoa está lá esperando o ônibus, vai ter uma caixinha com os livros lá, para as pessoas pegarem. E essa ideia da biblioteca da escola ficar aberta para a comunidade é fantástica, não ficar restrita só para os alunos. Exatamente, porque é importante, né? É importante que a família, os amigos, eles tenham essa participação junto com os alunos, né? Porque eles também fazem parte desse incentivo. Eu, por exemplo, eu tô aqui por causa da minha família, que sempre me incentivou, né? Então, acho que a gente tem muita influência naquelas pessoas que vivem com a gente, convivem com a gente. A gente é muito influenciado por eles. E, tipo, se eles verem, se os pais responsáveis tiverem esse gosto, tomarem esse gosto pela leitura, eu acho que os filhos também vão ser tomados por esse gosto também. E isso seria muito bom. Olha, o que você falou aí complementa um podcast que a gente fez com o pessoal do Conselho Tutelar e da Secretaria de Assistência Social, que falou exatamente sobre a importância da família na vida das crianças, do adolescente e dos jovens. E você ainda está na fase da adolescente, né? Porque você tá falando sobre juventude, porque você é muito madura, você tem apenas 12 anos, está ainda naquela fase, 12 anos completos que você já tem. Isso. Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você já está na fase da adolescência, mas você está falando aqui sobre juventude, porque a adolescência e a juventude, elas se confundem um pouco na faixa etária. Mas você é muito amadurecida para os 12 anos, né? E talvez seja a tua base familiar e toda a sua base de leitura e de estudo que te deu esse amadurecimento e essa visão de mundo grande que você tem, apesar de 12 anos de idade, você tem uma visão de mundo, uma visão muito bem ampliada, e trouxe aí dos livros que, não, se cair, vai levantar, não desanima, vamos seguir, e já está pensando aí em apresentar outros projetos de lei. Né? Porque uma vez vereadora mirim, sempre vereadora mirim, né? Com certeza, né? Já tem algum que já está maquinando na cabeça para você dividir com a gente? Algum novo? Então, os projetos a gente está discutindo, eu estou até discutindo junto com o meu orientador, né? Que eu esqueci de comentar. O meu orientador, tipo, ele foi uma ponte que me levou, que me trouxe até onde eu tô, né? Que, tipo, ele deu as ideias, né? Ele chegou assim para mim, Beatriz, você gosta muito de leitura, né? Aí eu falei, gosto, né? Aí ele falou, você viu que ela mudou muito você, né? Eu falei, vi. Ele falou, então por que você não traz um projeto sobre leitura? Eu falei, tipo, foi o máximo aquilo, sabe? Eu vi que aquilo seria uma excelente ideia, tipo, ia mudar as outras pessoas. E eu falei,
é isso, né? Vamos fazer esse projeto que ele vai ser bom. E, tipo, o Thiago, eu até hoje estou discutindo Quem com é ele. o Thiago? É professor? Não, ele é orientador da Orientador. escola. E, tipo, perdão. Orientador Ele educacional? Orientador pedagógico, Isso, educacional. Tá, isso. deve ser o educacional. Ele é como se fosse o meu assessor, né? Porque ele tá Olha. sempre me ajudando, sempre me dando ideias. Eu tô discutindo com ele, com os meus colegas, ideias para ter outros projetos, porque eu quero continuar seguindo, sabe? Eu não quero ficar só com um projeto, porque tem várias ideias, né? Mas eu acho que a principal ideia mesmo que teve, assim, foi essa da leitura. Você já respondeu mais ou menos uma pergunta que eu ia te fazer, se você estava pensando em continuar nessa política. Tá, né? Com certeza. Você já deixou claro aí antes de eu te perguntar que você tá. Com certeza. Eu quero seguir, porque eu comecei agora pequena, porque eu já quero começar a adiantar agora pequena, porque eu sou muito ansiosa, né? E quando eu crescer, eu também quero ser vereadora, eu quero trazer... Que chique! Quero trazer vários projetos para a comunidade, para a cidade. Eu estou muito feliz, que sabe? Que legal! Então, a gente tem aqui uma vereadora mirim e uma futura... um monte de coisa em Paraíba do Sul, porque o universo é imenso. Você pode ser vereadora, pode ser prefeita, pode ser deputada, pode ser o cargo que você quiser, pode ser secretária, ocupar alguma secretaria no Poder Executivo. Você tem várias possibilidades. É bom a gente ouvir a juventude caminhando, trilhando esse bom caminho da política, né? Um caminho de fazer política pública para as pessoas. Tem algum nesse processo aí do vereador mirim, alguma coisa engraçada que aconteceu com você, que você se lembra assim, meu Deus do céu, aquela hora foi engraçado, me deu um frio na barriga? Algum caso assim que você possa dividir para a gente, alguma situação que você se viu... Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Ou que você ficou com vergonha, ou não? Alguma situação para dividir? Então, aconteceu exatamente no momento que eu fui apresentar meu projeto, né? Tanto na sessão do vereador mirim, como nessa em que eu defendi o meu projeto para ele ser aprovado, né? Nas duas vezes eu fiquei pensando, tipo, na minha cabeça ia ser o máximo. Eu falei, nossa, eu não vou travar, eu vou falar tudo na hora, assim, vai sair tudo. Cheguei lá na hora, na minha cabeça eu travei em tudo. Travou tudo? E aí, como é que foi? Aí... Na fé de Deus, né? E deu certo? Deu certo. Hoje é um projeto aprovado, né? E aí estamos aí. Mas conta, como é que foi? Chegou lá, você travou. E o que você fez? Pediu, gente, me dá um tempinho e vou beber uma água, vou... Eu saí falando, né? Que é o que eu melhor sei fazer, falar. Aí eu saí falando, soltei sobre o meu projeto, falei. Mas na minha cabeça eu fiquei muito bugada. Mas não ficou. Na hora não ficou, mas... Você acha que estava bugada, mas não está bugada. Fiquei nervosa. O que você daria de conselho para a juventude, para os adolescentes, para os jovens que queiram participar? Porque a juventude precisa participar mais, né, na defesa daquilo que é importante para ela também, não só para a própria juventude, mas para a própria cidade. O que você daria de conselho? Você tem bagagem para isso, apesar de ter 12 anos, você pode fazer. Com a sua história toda e a forma como você se comunica, você tem bagagem para... Que conselho que você daria para a juventude que quer participar? Eu já falei isso aqui, né, mas vou repetir, né? A vida é cheia de desafios, né? Mas o que importa mesmo é que a gente sempre tem que lutar contra eles e seguir em frente. Então, assim como eu nesse projeto, em formação desse projeto, no vereador mirim, no Grêmio, em tudo, eu tive muitos desafios, mas eu tenho os meus colegas que me ajudaram a vencê-los, né? Então, às vezes, a gente tem que ter autoconfiança, mas a gente também tem amigos que eles podem nos ajudar a vencer isso. E eu tive os meus amigos que me ajudaram, eles me apoiaram, minha família que me apoiou. Então, sempre seguir em frente e é isso, né? É isso. Continuar lutando. Você falou aí, foi na fé de Deus. Você pratica alguma religião? Eu sou católica. Você é católica. E pratica mesmo, porque você falou, foi na hora eu buguei, mas foi a fé de Deus que me levou. Foi o Pai Nosso lá na hora e é isso. Respira e deu tudo certo. É isso aí. Olha só, Beatriz, eu estou encantada de bater esse papo com você. Eu nunca tinha conversado com você. Eu converso com a sua mãe, eu converso com a sua irmã. E com você eu nunca tinha conversado. E agora eu estou entendendo por que sua mãe ficou no Zap Zap, perturbando todo mundo, falando do teu projeto, batendo palma, agradecendo. Porque essa é sua mãe. E agora eu estou entendendo por quê. Que não é só uma coisa de mãe, é porque realmente você está muito comprometida. E eu fico muito feliz de ver uma adolescente, uma jovem tão comprometida
e que você possa ter muitas e muitas outras ideias, porque você pode apresentar os seus projetos para os vereadores e isso pode se transformar em lei. Agora, uma última coisa só para a gente entender. Eram vários vereadores mirins de várias escolas de Paraíba, não é isso? E aí todo mundo apresentou o projeto ou só o seu projeto que foi para o final? Como é que foi isso? Então, todo mundo apresentou cada um seus projetos, né? Aí todos tiveram pareceres favoráveis, né? Nenhum, dentro do vereador Mirim, né? Que eu tô falando. Nenhum discordou do outro, a gente foi bem unido assim, né? Aí tivemos os pareceres favoráveis e apresentamos cada um projeto, né? Aí agora vai contar com os vereadores mesmo, que eles vão apadrinhando, né, os projetos que ele, por exemplo, ele vai passar pelo jurídico, cada projeto. Aí os projetos que podem virar lei serão apadrinhados por um vereador e aí ele vai seguir para ser o protocolado, né? Para ele poder virar um projeto mesmo. O meu, graças a Deus... O seu né? já virou? Já. Só falta passar pelo Canelim e pela Secretaria de Educação. Tá, porque o seu padrinho é o vereador Lucas Mendes. Isso. Porque aí os vereadores escolhem um projeto para apadrinhar. É igual aquele programa de televisão da música. Eles escolhem alguém que vai apadrinhar na música, né? Isso. O Lucas escolheu você e aí já foi... Ele está provavelmente como coautor, não sei, desse projeto, porque ele é o que tem a legitimidade, né? Para fazer isso. Então, agora só falta a sanção do executivo. A gente chama de sanção do executivo. É o executivo sancionar essa lei para que a sua lei seja colocada em prática. Estou torcendo, que eu quero, quando você for inaugurar um ponto de leitura em algum lugar, você me avisa que eu quero ir lá bater palma para você. Ah, com certeza eu vou avisar, hein? Tá? A gente está chegando aqui ao final, quero agradecer imensamente e deixar o microfone aberto aí para sua mensagem final, seja para os jovens, para quem você quiser, para você falar o que sair do seu coração. Gostaria de agradecer, né, a presença da minha mãe e da minha irmã, né? Gostaria de agradecer a minha diretora Camila, né? Mandar um beijo aí para ela. Agradecer o meu diretor Leandro, ao meu orientador Tiago, aos meus colegas que estavam lá mandando mensagem lá, agradecendo, dando parabéns para mim, que dando boa sorte para que eu seguisse em frente e conseguisse protocolar, né? Porque foi bastante desafios, né? Agradecer a todos, agradecer a você por ter abrido essa oportunidade de eu estar aqui falando sobre o meu projeto. Fico muito feliz, muito obrigada. Nada, você não sabe como é que eu estou alegre de ter batido esse papo com você e de ter te conhecido para além das mensagens de WhatsApp que a sua mãe mandava. Agora estou te conhecendo mais pessoalmente, já te conhecia pessoalmente, mas nunca tinha batido papo. Então, agradecer muito a sua presença aqui, agradecer muito a sua doação enquanto cidadã para a cidade de Paraíba do Sul, né? Então, assim, é muito importante e que o seu exemplo possa ser seguido por outros jovens e outras jovens da nossa cidade, porque a gente precisa de mais pessoas com uma visão ampla participando da política para que a gente possa ter políticas públicas voltadas para as pessoas. E você deu um exemplo claro, a partir da sua realidade, você conseguiu construir um projeto de lei que virou lei e que objetiva oportunizar leitura para as pessoas para que elas possam ampliar sua visão de mundo. Obrigado por você estar aqui, parabéns pela sua iniciativa e que Deus te abençoe e que você possa continuar. E para você que nos acompanhou, veio com a gente até aqui e que achou esse conteúdo importante, compartilhe com os amigos, espalhe para as pessoas, lembrando sempre que a juventude pode e deve ocupar espaço. E a gente acabou de bater um papo aqui com uma jovem, a Beatriz, que demonstrou claramente que essa frase de que a juventude pode e deve ocupar espaço, ela é uma realidade, porque a juventude ela não é o futuro, ela é o presente que desenha toda a nossa caminhada futuro. Fiquem com Deus, até o próximo Diálogos. Um beijo para vocês.